Oi, pessoal, eu sou Isabelle. Se você curte relatos sobrenaturais, você está no lugar certo. Então já se inscreve no canal, ative as notificações e lembre-se de curtir o vídeo logo pelo início, pois ajuda muito a entregar para outras pessoas. E vem comigo explorar o sobrenatural. E vamos então para os relatos de hoje. Hoje vai ser um pouquinho mais comprido. E vamos então para os relatos de hoje. Hoje vai ser um pouquinho mais comprido o vídeo, mas espero que vocês gostem. Os relatos estão sensacionais. Começando então. Despedida. Olá, Isa, tudo bem? Nessa história que eu vou te contar, a gente estava planejando uma balada. Eu e um amigo no sábado. Moro em uma cidade no interior de São Paulo, cidade pequena onde todo mundo se conhece. Na mesma cidade mora esse meu amigo, de infância, mas em outro bairro um pouco mais distante do meu. Sábado de manhã, nós nos falamos pelo telefone, e eu fiquei de ir até a casa dele para buscá-lo, e irmos de lá para a tal balada. Quando deu por volta das 7 horas, eu tomei um banho, jantei e peguei a carteira. Fui para o carro para pegar ele na casa dele, pois a balada era longe e eu queria chegar cedo para não pegar tanta fila. Chegando na rua de terra, onde era a casa dele, tipo uma chácara pequena, lá estava ele, parado, já fora da porteira em pé, esperando. Ele entrou no carro e, do nada, eu senti um arrepio na nuca. Não sei explicar direito, mas foi tipo um choquinho de leve, sabe? Ele entrou e eu falei com ele. Ele estava estranho, um semblante triste e falava pouco. Tipo, sim, não, ok, etc. Eu estranhei, pois ele sempre foi muito falante e bem-humorado. Tudo nele estava estranho. O olhar distante, ele estava sempre olhando para frente. Parecia até uma estátua. Passei para abastecer e perguntei se ele estava bem. Se ele queria voltar para casa e que no outro dia iríamos na tal balada. Ele olhou para mim num olhar fixo e me deu um abraço. E desceu do carro. Foi em direção ao banheiro. Eu deduzi que ele estava mal e fiquei ali esperando por ele. Quando vi que ele já estava demorando demais, muito mesmo, eu resolvi ir atrás dele no banheiro com preocupação. Já que ele estava daquele jeito tão estranho, pensei que ele tivesse sofrido algum mal. Quando entrei, não havia ninguém no posto, nem no banheiro. Tinham jovens ali no posto, ouvindo música e tomando cerveja. Perguntei se eles tinham visto alguém. E ninguém o viu, nem entrar nem sair. Naquela hora fiquei extremamente puto da vida. Como ele tinha ido embora sem me falar, me deixou plantado ali que nem um imbecil. Voltei para casa furioso, pela falta de consideração, e fiquei de ir na casa dele no outro dia. Ou seja, hoje para dar um sermão nele, pelo que ele tinha feito. Cheguei, tirei a minha roupa, fiz um lanche e fui dormir. Acordei às 3h30 da manhã, com a minha mãe batendo na minha porta. Levantei achando que alguém estava passando mal, pois ela é cardíaca, então acreditava que algo tivesse acontecido com ela. Ela, com o rosto todo vermelho e chorando, me disse para ser forte. Deixa eu só achar o meu protetor solar, gente. Achei. Voltando para o relato, desculpa. Ela, com o rosto todo vermelho e chorando muito, me disse para ser forte. Porque o fulano, meu amigo, o mesmo que estava comigo há poucas horas atrás, tinha falecido. E ficaram sabendo só agora. Eu disse a ela que isso era impossível, pois eu estava com ele. Ele não estava muito bem, mas que ele não tinha morrido nada. Que aquilo era tudo mentira. Ela olhou para mim e disse: filho, ele foi levar uma encomenda para a tia dele em outra cidade. O carro que ele estava colidiu com uma carreta. E o carro pegou fogo. Só conseguiram identificar o corpo era mais de meia-noite, por meio dos pedaços dos documentos que eles conseguiram recuperar. O acidente foi às 4 horas da tarde. Você deve ter sonhado com ele, pois ele já estava morto. Gente, eu gelei. Fiquei em estado de choque. Ele estava comigo no carro. Ele estava na frente da porteira da casa dele, me esperando. Entrou no carro, estava estranho, sem mal falar comigo. Mas era ele, eu não estou maluco. Eu me lembrei do caminho.
que tirei meu óculos e pedi para ele guardar na caixinha do porta-luvas. E os meus óculos estavam lá, no porta-luvas, no lugar onde ele guardou. Ele veio se despedir e eu sei disso. Pois crescemos junto e ele era o meu melhor amigo. Hoje ele está sendo velado e será sepultado amanhã. Vá em paz, meu amigo, e muito obrigado pelo seu último abraço. Obrigado por ler o meu relato. Espero que vocês sejam sensíveis com o meu conto. Primeiramente, meus pêsames, pela perda do seu amigo. E eu vou falar que é muito interessante por conta que é uma situação meio delicada, muito triste, dessa perca sua. Mas, assim, ele realmente foi se despedir de você. Provavelmente você também era o melhor amigo dele. Era uma pessoa muito importante para ele, que ele escolheu estar se despedindo de você ali. Provavelmente porque você não sabia de nada do ocorrido. Ele conseguiu ali se despedir de você de uma forma carinhosa, mesmo com poucas palavras, ele pôde ter essa despedida, que provavelmente se você soubesse antes da morte dele, você não teria ido até lá, e se fosse até lá e visse ele, você ia sair correndo, não ia ficar ali pra ver o que era aquilo. Mas, muito bonito, novamente, meus sentimentos, e que ele esteja em um lugar de paz e descanso pela forma trágica que ele partiu, que Deus o receba em seus braços. E vamos então para o nosso próximo relato de hoje. Livramento. Os ladrões invadiram a minha casa e viram algo e saíram correndo. Eu moro em um bairro tranquilo, onde ainda nos damos o luxo de ficar até tarde na rua conversando. Mas o imprevisto mudou a minha concepção de paz. Moramos eu e minha filha de 5 anos, em uma área residencial nobre de São Paulo. Tenho uma vizinha que conheço desde criança. E desde criança, então, nós combinávamos de fazer uma torta, como ela já tinha uma amiga que eu conheço desde criança. Então, que aqui tá tudo junto, elas combinaram de fazer uma torta e como ela já tinha os ingredientes, eu iria pegar uma garrafa de vinho e ela faria a torta. Então, eu peguei o meu carro e minha filha e na hora que estávamos voltando do mercado, eu abri o portão, que é automático. Entrei com o carro, só que antes dele se abaixar totalmente, 2 invasores entraram na minha casa. Já foram me tirando do carro, minha filha chorando, e eu sem saber o que estava acontecendo direito. Só depois que eu percebi que aquilo era um assalto. Entraram com a gente para dentro de casa e foram pegando tudo e colocando na mochila. Um mais agressivo falava e gesticulava o tempo todo. O outro revelava a casa jogando tudo no chão. Até a hora que eles me pediram 10 mil reais no aplicativo do banco. Eu tinha acabado de trocar de carro, então eu não tinha aquele dinheiro todo. Foi quando o mais agressivo apontou uma arma para a cabeça da minha filha que soluçava de tanto chorar. Nos levou para o quarto e dizia que iria nos matar, e eu implorando que ele não fizesse nada com a gente. Levei um tapa na boca e minha filha, vendo a cena, chorava ainda mais. Eu comecei a rezar muito e pedia para Deus que ele não nos deixasse morrer. Foi quando um deles, que estava revirando a casa, chegou correndo assustado, como se tivesse visto algo, e o outro ali mesmo também começou a surtar. Começaram a olhar fixo para um ponto no canto do quarto e saíram desesperados. Essa casa, antes de eu morar lá, era um centro espírita. Não sei se o que houve tem alguma coisa a ver, mas com certeza foi algo sobrenatural. E agradeço por terem nos salvado naquele dia. Esse é o meu relato, Luísa. Segue de alerta, cuidado ao entrar em casa, observe bem ao seu redor. Não entre apenas, pois isso pode colocar em risco a sua vida e a vida da sua família. E obrigado por ler o meu relato. E o relato acaba sem despedida, e graças a Deus que provavelmente ali foi um espírito, uma entidade, um anjo, alguma coisa que vem até ali para intervir, que a sua oração foi atendida e
isso que apareceu lá salvou você, né, gente? Imagina o desespero. Você com a sua filha pequena ali sozinha na casa com dois maníacos absurdos querendo que você dê um dinheiro que você não tem, ameaçando matar você e sua família porque você não tem o dinheiro. Como assim, se dinheiro desse em árvore? Você é obrigada a ter dinheiro. Que horror, gente. E a sua amiga que tava te esperando nem notou nada? Que era sua vizinha? Não... Será que ela não escutou nada? Ou bom, talvez eu que seja muito enxerido, porque qualquer coisinha que tá acontecendo, eu já tô prestando atenção. É que eu assisto muito documentário criminoso, então qualquer barulho diferente ao meu redor eu tenho que prestar atenção pra ver se não é algo criminoso que tá acontecendo, pra que eu possa chamar a polícia, testemunhar, ajudar de alguma forma. Porque as pessoas hoje em dia, elas só ignoram, não estão nem aí. Fulano morre aqui do seu lado, a pessoa não ajuda, não dá um mínimo de socorro, não testemunha, não liga pra polícia. As pessoas hoje em dia estão muito frias, né? Mas que bom que deu tudo certo, que bom que esse espírito, entidade, anjo, seja lá o que for, te salvou, né? E que Deus esteja com você, né? E segue o alerta, né, gente? Sempre olhar a rua da sua casa, ver se não tem nada suspeito antes de você abrir o portão. Optar por aqueles portão que tem um fechamento bem rápido, que você entrou aqui com ele já fecha tudo. Porque hoje em dia não dá pra confiar em mais nada de ninguém. Mas é isso. Que bom que deu tudo certo. E vamos então para o nosso próximo relato. Demônio. Olá a todos. Isa, eu quero compartilhar com vocês um dos episódios mais assustadores que já vivi. O ano 2011. E eu morava com a minha então esposa, há cerca de 2 anos. Era um pleno verão em Cachoeiro de Itapemirim, Espírito Santo. Uma cidade famosa por suas altas temperaturas, que frequentemente ultrapassam os 34,35 graus. Aquela era mais uma noite quente, mas o que aconteceu a seguir foi tudo, menos normal. Eu estava dormindo profundamente quando de repente comecei a sentir um frio intenso, completamente fora do normal. Independente da época do ano, eu nunca senti um frio daquele. Era um frio congelante, tão forte que parecia drenar todas as minhas forças. Acordei assustado no meio dessa sensação gélida. E me deparei com a minha esposa ao meu lado, debatendo-se na cama, murmurando algo em línguas estranhas. Apavorado, tentei acordá-la, e quando finalmente consegui, ela me olhou assustada e contou que havia sonhado com um demônio tentando a matar. Dizia que no sonho estava rezando o Pai Nosso, que era para afastar a tal criatura. Antes que eu pudesse sequer processar o que ela estava contando e o que estava acontecendo, a porta do quarto, que estava completamente fechada e sem nenhum vento, bateu com força. Nesse instante, o frio começou a desaparecer e eu senti o meu corpo voltando ao normal. Assustada, minha esposa pediu para ir ao banheiro, que ficava próximo à cozinha. Resolvi então acompanhar. Enquanto ela lavava o rosto, eu ainda meio perturbada, me virei para o corredor. Foi então que eu vi algo que eu jamais vou esquecer. A imagem de uma criança, trajando um terno impecável, cabelo perfeitamente penteado, com um brilho típico de brilhantina nos observando. A expressão da criança era um sorriso perturbador, quase debochado. Minha esposa, por sorte ou destino, não viu nada. E eu preferi não contar nada para ela naquele momento. Voltamos para o quarto, tomado pelo medo, decidimos pegar a Bíblia e começamos a rezar. O Pai Nosso em voz alta. Foi então que, mais uma vez, a porta do quarto bateu com força. Dessa vez, despertando a minha enteada que dormia no outro cômodo. Ela veio correndo para o nosso quarto, visivelmente abalada.
Disse que havia sonhado que estava presa em uma cruz, de cabeça para baixo no meio da sala. A partir daquele momento, ninguém mais conseguiu dormir. No dia seguinte, a minha esposa chamou o pastor para abençoar a nossa casa. E em menos de uma semana resolvemos mudar dali. Até hoje não sei exatamente o que aconteceu naquela noite. Se foi uma coincidência, os pesadelos em comum, o frio intenso, a visão que tive, sinceramente, não acredito ainda. Ainda mais com todos esses eventos acontecendo de forma tão assustadora e inexplicável. Obrigada por ler nosso relato. Eu te agradeço por enviar o seu relato. Não acho que seja coincidência, né? São muitos relatos interligados, então, assim, pra ser coincidência, teria que ser, tipo, você e sua esposa sonharam. Tava ali, né, conexão, talvez tiveram um pesadelo junto. É muito difícil isso acontecer, mas é mais plausível do que todo mundo na casa ter esse sonho, você ter ver a aparição e a sua esposa também tá sonhando com aquilo. Então, provavelmente, vocês tiveram, sim, um ataque espiritual nesse dia, né? Às vezes por discussões, brechas que a gente deixa na casa durante o dia, né? Quando a gente discute, quando a gente briga com o nosso parceiro, quando a gente xinga, fala palavrão, essas coisas, sempre a gente tá atraindo para dentro da nossa casa esse tipo de mal. Mas não acho que seja nenhuma coincidência, não. Essa criatura que você viu, né, esse ser em formato de criança, me lembra o visual do Amolek, né, o demônio Amolek, que tanto que até hoje as pessoas dizem que chamar uma criança, né, um menino principalmente, de moleque, tá atraindo para dentro da sua casa esse demônio, essa entidade que vem para perturbar. Inclusive é um dos demônios mais fortes, né, o Amolek. Então, cuidado com as palavras que você pronuncia dentro da sua casa, porque provavelmente é isso que tá chamando esses seres para dentro da sua casa. Mas, muito obrigada por enviar seu relato. Inclusive, se você tiver outras histórias, adoraria estar lendo aqui. E vamos então para o nosso próximo e último relato de hoje. Visagem ou demônio. Então, gente, essa história não aconteceu diretamente comigo, mas com a minha melhor amiga. Quando ela me contou, fiquei toda arrepiada. E decidi compartilhar aqui, porque o que ela viveu é algo que desafia qualquer explicação lógica. Dias atrás, ela e o marido dela estavam procurando uma casa para alugar. Durante a busca, encontraram uma que parecia interessante, mas que ficava bem em frente à casa de uma mulher conhecida na região por praticar feitiçaria. Segundo os comentários, essa mulher era loira, bonita e sempre muito bem arrumada, e um tanto, digamos, extravagante. A fama dela na vizinhança era inconfundível. Minha amiga contou que, enquanto estava observando a casa, acabaram conversando com a senhorinha que morava ao lado. Durante o papo, a senhora mencionou que aquela casa vivia vazia, pois ninguém conseguia ficar morando ali. As pessoas sempre vão embora. Nunca dura mais que alguns meses, disse a idosa com uma expressão séria. Foi então que, no meio da conversa, a mulher loira passou pela rua. O marido da minha amiga comentou que deu uma olhada rápida nela, mas não reparou muito. Já minha amiga prestou muita atenção e afirmou que viu a mulher, mas disse que algo estranho a incomodou. A loira não estava sozinha. Ela contou que viu claramente outra mulher ao lado da loira. Uma morena, com cabelos lisos e longos, e usando roupas curtas, que parecia uma fantasia provocante. Foi que o detalhe que deixou mais confortável foi que essa mulher morena encarava fixamente, enquanto passava com um sorriso que causava calafrios. Segundo a minha amiga, era um sorriso malicioso, quase como se soubesse algo que ninguém mais sabia. Incomodada com a situação, ela comentou com o marido, tentando disfarçar. Amor, não acha melhor
Amor, não acha que vão julgar essa moça morena por andar com aquelas roupas assim na rua? Parece uma fantasia meio fora do lugar. O marido olhou confuso. Respondeu algo que fez o sangue dela gelar. Deixa eu só pegar aqui, gente. Que fez o sangue dela gelar. Que moça morena. Não tinha ninguém com ela. A loira estava sozinha. A minha amiga ficou em silêncio, por alguns segundos tentando processar o que tinha acabado de ouvir. Peraí, gente, que essa parte aqui não dá pra falar e ler aqui. Minha amiga ficou em silêncio por alguns segundos, tentando processar o que ela tinha acabado de ouvir. Ela viu, com toda certeza, a mulher morena ao lado da loira. Lembrou-se de cada detalhe. As cores das roupas, o olhar fixo, o sorriso perturbador. Sabe o que é mais difícil de gravar conteúdo de terror, gente? Que acontece uns negócios meio duvidoso, que você fica olhando e pensando assim, será que eu coloquei errado? Será que o negócio simplesmente voou do lugar? Às vezes, que você tá editando, você vê uma coisa ali que não é pra estar ali. Mas a gente segue aí, né? Firme e forte, porque vocês gostam desse tipo de conteúdo e aí a gente gosta de desafiar o sobrenatural, né? Que Deus me proteja e esteja comigo, acima de tudo. Amém. Ai, ai. Continuando o relato. Mas, segundo meu marido, não havia absolutamente ninguém ali além da moça loira. Depois disso, ela decidiu que aquela casa definitivamente. Vocês entenderam, né, gente? Não era para eles. A sensação de desconforto e o arrepio não passaram por horas. Ela ainda me contou a história e parecia visivelmente abalada. E eu não consigo tirar isso da cabeça. O que minha amiga viu naquela rua? Foi algo sobrenatural? Uma visão? Ou apenas uma ilusão causada pelo momento? Não sabemos. Mas o que é certo é que ela sentiu algo inexplicável naquele dia. Algo que a fez fugir daquela casa sem olhar para trás. É isso, Isa. Esse foi o relato dela. Espero que você goste. Eu que te agradeço por mandar seu relato. Caso tenha mais relatos, eu adoraria estar lendo eles aqui. E nesse caso, pela descrição ali, parece que ele deu a Maria Padilha, né? Geralmente, pessoas que têm essa conexão maior com o espiritual, que trabalham com rituais, essas coisas, geralmente elas têm uma entidade que acompanha elas. Provavelmente a dela seja a Maria Padilha. Não entendo muito bem, posso estar muito errado do que eu tô falando. Me desculpe quem entender mais se o que eu falei tá errado. Mas, pelos outros relatos que eu vi, é isso que eu acho que aconteceu, né? Talvez ali a mulher nem fosse ruim, mas por conta de visões que ela via, que as pessoas viam por conta dela, às vezes por conta das outras pessoas carregadas que fossem até lá, por atrás de trabalhos e rituais, a ficasse uma energia densa na casa de frente. Por isso que talvez a moça loira mesmo nem tivesse nada de ruim ali, só tivesse fazendo o trabalho dela. Mas são muitas vertentes aí, então muitos caminhos. Mas muito interessante, gostei bastante do relato da sua amiga. E é isso, gente. Esses foram os relatos de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. E lembrando, se você tem um relato e gostaria que eu lesse ele aqui no canal, aqui na descrição vai estar os métodos de envio. Muito obrigada. Perdão. Muito obrigada quem assistiu até aqui. E uma boa noite e bons sonhos.